Salve tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias. Pós-jogo de São Paulo e Fortaleza, o tricolor empatou mais um, o rei dos empates do Campeonato Brasileiro 2025. São Paulo empatou 0-0 no Morumbis ontem contra o Fortaleza e vamos trazer todos os detalhes desse jogo que aconteceu pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero vocês depois da vinheta. Aê, eu escolhi ser tricolor, eu já nasci. Fala tricolor, estamos aqui para mais um pós-jogo de São Paulo 0, Fortaleza 0. Jogo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo conquista o seu 6º empate em 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, que deixa o torcedor muito preocupado com o restante da temporada. Uma pontuação ruim por enquanto do São Paulo. E o que mais incomoda é o São Paulo não conseguir as vitórias, principalmente dentro de casa, do jogo de ontem contra o Fortaleza. Mas sem mais delongas, vamos direto ao jogo. São Paulo que ontem voltou a jogar com 3 zagueiros, mas o Ferraresi fazendo muito mais a função de ala pelo lado direito do que um terceiro zagueiro, né? Ele tem mais ali a recomposição da bola aérea, que ele fica mais centralizado. Para mim ali, ontem, já dando spoiler sobre as notas, um dos melhores da partida, com certeza. São Paulo jogando com Rafael, Ferraresi, Juan, Alan Franco e o Wendel voltando a ser titular pela esquerda. Alisson, e aí, né, a novidade Bobadilha, já que o Marcos Antônio estava suspenso no jogo de ontem. Mais à frente, Lucas Ferreira, no meio mais centralizado, Matheus Alves, Ferreirinha aberto mais pela esquerda e André Silva, o jogador que jogou mais à frente. São Paulo voltou a jogar naquele tradicional 4-2-3-1, deu para ver essas linhas bem formadas, tanto sem a bola quanto com a bola, e o São Paulo voltou a ter aquele pragmatismo maldito de não conseguir criar jogadas ao gol do Fortaleza, né? Vamos trazer primeiro um resumo da partida aqui, quais foram os principais lances, para aí a gente ver o principal lance da partida de ontem. São Paulo teve tudo para ganhar a partida, mas o nosso querido Ferreirinha jogou por água abaixo a chances do São Paulo. Mais uma vez o São Paulo não consegue conquistar a vitória, tendo um pênalti a seu favor no estádio do Morumbi. Lembrando que o São Paulo, na primeira partida contra o Sport Recife, também desperdiçou um pênalti com 2 minutos de jogo com o Jonathan Caleb. Bom, é importante a gente deixar que o jogo foi muito chato, né? O jogo teve poucas oportunidades de gol. No primeiro tempo, basicamente, a gente não teve muitas oportunidades de ambos os lados. Aos 8 minutos, o Pikachu pegou uma bola no campo de defesa, lançou o Breno Lopes, que entrou pelas costas do Wendel. Wendel mal colocado, ainda no campo de ataque do time do Fortaleza, a defesa do São Paulo totalmente desguarnecida. O Breno Lopes foi dentro da área, ele é horroroso. O Wendel conseguiu se recuperar, fez o corte por baixo, e aí o São Paulo acabou não sofrendo, mas ali o jogador com mais qualidade, ele é dentro do gol com o Rafael, com certeza. Aos 19, mais uma vez o Breno Lopes, ele caindo pela esquerda, acha o Lucero aberto na direita, o jogador argentino tenta fazer o arremate, mas o Alan Franco ali bem posicionado, trava, evitando o chute ao gol do Rafael, a bola sai em escanteio. Aos 25, a primeira vez que o São Paulo chega no primeiro tempo, o Ferreirinha, que caiu algumas vezes ontem pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, traz a bola um pouco ali no bico da grande área, de perna esquerda, faz o cruzamento na cabeça do André Silva. O André Silva pega mal na bola, a bola sai tranquila ali em tiro de meta para o time do Fortaleza. Aos 39, o Ferraresi perde uma bola no meio de campo, o Breno Lopes puxa ali, dá uns 4 passos próximo da entrada da grande área, mas pega mal na bola, a bola fica tranquila ali para o Rafael. E aí o São Paulo tem mais uma oportunidade ainda no final do primeiro tempo. O Alisson bate uma falta bem colocada ali ao lado direito do goleiro João Ricardo, a bola sai em linha de fundo e final de primeiro tempo, né? Um jogo chato, pragmático, basicamente nenhum tipo de oportunidade para ambos os lados. Mas no segundo tempo, São Paulo volta um pouco mais ligado no jogo. E já no primeiro minuto, o Bobadilha disputa uma bola, a bola acaba sobrando na esquerda para o André Silva, ele avança e acha o Lucas Ferreira entrando por trás da zaga do Fortaleza, dá bela bola para o menino de Cotia, que dessa vez foi um pouco afoito, acabou finalizando olhando para o chão. João Ricardo saiu fechando bem o ângulo, acabou fazendo a defesa. O São Paulo tem uma grande oportunidade ali com o Lucas Ferreira. E aí, aos 14 minutos, de novo o André Silva, que é o André Silva que fez uma partida horrorosa contra o Náutico ontem, foi aí peça importante nos dois principais lances de oportunidade de gol do São Paulo. Ele participa, ele recebe uma bola no meio, faz o pivô de costas e toca
pro Ferreirinha sair na cara do gol. Ferreirinha avança na velocidade, consegue ganhar da zaga do Fortaleza. Na saída do goleiro João Ricardo, ele tira pro lado e derrubado, pênalti marcado, que você vai ver aí na sequência. Na cara do gol, é pra fazer Ferreirinha, vai driblar o goleiro João Ricardo, opa! É pênalti! É pênalti! Pênalti no Morumbi! Autorizado, vai Ferreirinha pra batida, é Ferreirinha, não! João Ricardo, Ferreirinha bateu! Ah não! Bateu, Ah não! Ah não! Puta que pariu, cara! Ferreirinha bateu, ele trafou ali, ele bateu. O que ele fez? Esquerdo do João Ricardo. Que pênalti mal batido, você. Pênalti horroroso batido pelo Ferreirinha, né? Telegrafou, como eu disse até na narração, aonde ia bater. O goleiro João Ricardo, no lance, que para quem quiser observar mais, pode procurar nas redes sociais. Eu vou até tentar cortar isso para colocar. Mas ele cai antes, né? Antes do Ferreirinha bater na bola, o Ferreirinha vai correndo ali no puxão, dá aquela paradinha. Não sabe bater pênalti. Esse é o grande ponto, nós já vamos falar daqui a pouquinho na análise individual. Inclusive, isso afeta a nota do Zubeldia, na minha opinião. Bom, na sequência ainda o Pikachu vai pegar uma bola aos 29 minutos do segundo tempo. De canhota, bate a bola e pega embaixo da bola, a bola passa por cima do gol do Rafael, sem muito perigo. E por final, aos 41, jogada ridícula, a defesa do São Paulo, Alan Franco e o Wendel bate-cabeça, a bola acaba sobrando para o Daverson, ele invade a área, tenta o arremate, mas aí o Juan Tressoldi, bem posicionado, atento, faz o corte, a bola sai em escanteio. Fim de jogo, São Paulo mais uma vez empata o jogo no estádio do Morumbi. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas da partida também, para vocês verem como é que foram os números de São Paulo 0, Fortaleza 0. São Paulo teve mais posse de bola, 55% contra 45% do Fortaleza. Foram 14 finalizações do São Paulo contra 17 do Fortaleza, sendo 4 do São Paulo no gol, Fortaleza apenas uma. São Paulo trocou 402 passes, sendo 88% correto, já o Fortaleza 327 passes, 81% corretos. Foram 5 escanteios do São Paulo contra 13 do Fortaleza, 2 impedimentos do São Paulo, 1 do Fortaleza. São Paulo cometeu 15 faltas contra 19. São Paulo tomou 2 cartões amarelos. O Fortaleza também tomou 2 cartões. Nenhum cartão vermelho para nenhum dos lados. Os números mostram um pouco do jogo chato que foi São Paulo e Fortaleza ontem no estádio do Morumbi, mas o São Paulo teve a oportunidade de vencer, principalmente no pênalti cometido pelo João Ricardo em cima do Ferreirinha, né? O Ferreirinha foi extremamente displicente, bateu mal o pênalti, jogou o resultado do São Paulo na lama, né? O menino Lucas Ferreira também teve uma oportunidade na jogada do André Silva, que encontra ele na cara do gol, né? E o menino é um pouquinho afoito ali na finalização. Se tivesse tido um pouco mais de calma, poderia ter decretado também a vitória do São Paulo. Ruim pelo resultado e principalmente pelo futebol mal apresentado. São Paulo tem jogadores com características diferentes do que o Zubeldia pensa como formação tática, né? Não é um time de aproximação, não é um time de toque de bola, é um time de velocidade e rapidez, principalmente jogando com Ferreira e com o menino de Cotia, Lucas Ferreira, do lado direito, né? Perde um pouco dessa agilidade das pontas e acaba transformando São Paulo num futebol pragmático que toca a bola muito de um lado para o outro. Ontem até teve 2 lances importantes nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, mas infelizmente não conseguiu converter em gols e o São Paulo mais uma vez empata dentro do Morumbi. Vamos trazer as notas de cada um dos jogadores, as notas individuais, para a gente também ter um desempenho de cada um dos jogadores que jogaram a partida de ontem lá no Morumbi. Esse jogo que aconteceu na sexta-feira, 21h30, é isso mesmo. Jogo complicado, torcedor de São Paulo, emenda de feriado. São Paulo que joga antes porque tem seu compromisso contra o Aliança Lima na próxima terça-feira. Bom, na tela para vocês, Rafael ficou com nota 5, praticamente não exigido, não fez nenhuma defesa no jogo de ontem. Ferrarese, para mim, é o melhor jogador da partida do lado de São Paulo. Atacando tem muita dificuldade, não é lateral direito, né? Mas ontem pelo alto principalmente fez grande partida, acho que foi um dos zagueiros que errou menos dos 3. O Juan Tressoldi também fez, acho que uma partida mais segura ontem, foi importante no lance que Alan Franco e o Wendel bateram cabeça, fica com nota 6 também. Alan Franco, né, vinha fazendo uma partida muito segura, mostrando que realmente foi só um susto no jogo de quarta contra o Náutico, mas bateu cabeça com o Wendel no final ali, dando oportunidade para o Daverson, por isso fica com nota 6. Também poderia ter ficado com a nota do Ferrarese. No meio de campo, Alisson mais uma vez discreto, né? Apareceu pouco ali,
teve a cobrança de falta só, fica com nota 5. O Bobadilha, acho que um pouco mais participativo de novo ontem, né? Menos que o Marcos Antônio, mas acho que ele apareceu mais que o Alisson, por isso eu deixei ele com nota 6. O Lucas Ferreira ontem, acho que muito mais discreto do que a gente viu nas últimas partidas e perdeu um gol feito, né? Apesar de ter muita profundidade, jogador que tenta algo diferente, fica com nota 5. O Matheus Alves ontem extremamente apagado, perdido em campo, pegou pouco na bola, não apareceu, né? E foi inclusive substituído. Não fez uma grande partida ontem, fica com nota 4. O Ferreirinha, né? O Ferreirinha tem aquele negócio, é o único que tenta jogar individual, é o único que parte para cima, tem o X1. Ele recebe o pênalti, né? Cometido pelo João Ricardo, então tem os méritos dele estar bem posicionado, mas depois não pode ter essa displicência que ele teve em bater o pênalti do jeito que ele bateu, jogou o resultado na lama. E se o São Paulo ontem não conseguiu a vitória, é culpa do Ferreirinha, assim, não tem muito que a gente discutir, fica com nota 3. Por final, o André Silva também, que poderia merecer aí como o melhor jogador da partida, quis dar o destaque do Ferrarese, que foi seguro no jogo de ontem, principalmente na bola aérea, que o São Paulo tem dificuldade sem o Arboleda, mas o André Silva ontem deu os dois principais passes para que tanto o Lucas Ferreira quanto o Ferreirinha fizessem o gol da vitória para o São Paulo e ainda não foi, né? Não, a única coisa que eu fiquei meio bravo com ele é a questão da personalidade de deixar o Ferreirinha bater o pênalti. Mas enfim, acho que fez uma partida muito melhor do que ele fez na quarta-feira, fica com nota 6. Entraram o Lucas, Luciano e Rian, pouquíssimo tempo ali, o Lucas e o Luciano tiveram até um pouco mais de tempo, Rian entrou um pouquinho depois, ficam com nota 4. Notícia positiva do Lucas, né? Voltando a ter minutagem, voltando a jogar, deve ser um jogador que fica à disposição para o jogo de terça-feira contra o Aliança Lima. Luciano e Rian fizeram uma jogada ainda, o Rian escorou um pivô para o Luciano pegou embaixo da bola, foi praticamente a única jogada que o São Paulo teve ali depois da entrada dos dois. E o Zubeldia acho que assim, dentro dos padrões que ele tinha ontem, eu ainda acho uma coisa que eu cobro, duas coisas que eu acho que são importantes aqui para essa nota 3 dele. Primeiro, o Mike. Eu não sei porque o Mike não tem oportunidade nesse time, queria entender um pouco mais e não vejo ninguém fazer essa pergunta para ele sobre esse tema. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que o Ferrarese tem que ser titular, talvez até da equipe, jogando como zagueiro, não como lateral direito. Acho que como lateral direito, São Paulo perde muito com ele, né? Então, só tinha o Cedric, estava descansando, o Igor Vinícius está no DM. Por que o Mike não tem oportunidade de jogar nesse time? Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado à questão da hierarquia dentro do elenco, né? Que acho que é o principal ponto que passa aqui. Acho que o torcedor de São Paulo, todo ele, né, deve ter se perguntado sobre isso. Por quê? Porque o Ferreirinha bateu o pênalti se ele não é o batedor oficial, né? Me pareceu ter uma resenha ali na área, ele pediu para o André Silva para bater o pênalti, acabou batendo e fazendo essa merda. Não é porque vive uma grande fase, se não treina pênalti, não tem que colocar para bater. E aí passa pela mão do técnico, né? Tudo bem, os jogadores resolveram lá dentro de campo e tal, mas isso é uma coisa que tem que ter uma punição, tem que ter algum tipo de atenção relacionada ao jogador de São Paulo. Não é dono de São Paulo, não. Ele não treina. Tá na casa, ele nunca bateu pênalti em lugar nenhum na vida, porque foi bater o pênalti ontem. Então fica para mim aí esse ponto de atenção e para mim passa pela culpa do Zubeldia. Por isso que eu até coloquei lá na minha thumbnail e falei, ó, é mais uma das desorganizações internas que acontecem no São Paulo. Não tem nem batedor de pênalti oficial. Isso deixa extremamente preocupado para o restante da temporada. Do demais, o São Paulo fez uma partida ruim, partida pragmática, né? Teve alguns seguidores nossos que vieram reclamar que a gente estava sendo muito crítico contra o Náutico, mas aí tá aí, ó, é o mesmo nível de futebol apresentado contra o Náutico, só que o Náutico é um adversário muito pior do que o Fortaleza. Lembrar que o Fortaleza é um adversário que tem encontrado dificuldade esse ano. O Vojvoda veio pressionado ao Morumbi, não vence há mais de um mês depois do jogo de ontem. O São Paulo tem um tabu com o Fortaleza de mais de 5 anos, quer dizer, é ruim, né? Ruim a partida de ontem do São Paulo, ruim o resultado. São Paulo chega somente ao 9º ponto em 7 rodadas disputadas, quer dizer, tem média de pouco mais de 1 ponto. É muito próximo de uma média de time que está disputando a parte de baixo da tabela do que a parte de cima. Aí a gente vai ter toda ainda a rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo. São Paulo deve cair bastante. São Paulo que estava em 10º lugar deve ficar na segunda
parte da tabela. Beleza? Vamos atualizar vocês só sobre a rodada ainda do Campeonato Brasileiro, classificação, artilharia e assistência. Bom, então a rodada começou ontem, né, com São Paulo e Fortaleza 0-0. Hoje, às 18h30, a gente está gravando agora, antes de começar o jogo. Então, tá rolando aí Fluminense e Sport, Corinthians e Inter. Lembrando que Corinthians e Inter, o jogo é no Prime Video, beleza? Todos os jogos restantes aqui passam no Premiere. E eu vou falando aqui para vocês os jogos que terão outros canais que passarão também, tá bom? O Ceará também enfrenta Vitória hoje às 18h30. E ainda no sábado tem Bahia e Botafogo, jogo das 21 horas, que passa também na Sport TV. Beleza? Amanhã, às 4 da tarde, tem Grêmio e Santos e Vasco e Palmeiras, os dois jogos da Globo. Às 18h30, o jogo da Cazé TV e da Record, Cruzeiro e Flamengo. Às 19 horas tem Bragantino e Mirassol. E às 20 horas, na segunda-feira, Bragantino e Mirassol joga na segunda-feira às 19 horas. E também Juventude e Atlético Mineiro jogam às 20 horas da segunda-feira. Beleza? A classificação atualizada até o jogo de ontem entre São Paulo e Fortaleza tem o Flamengo como líder com 14 pontos. O Bragantino vem na segunda posição com 13, mesmo número de pontos do Palmeiras. Em quarto lugar aparece o Cruzeiro, fecha a zona da Libertadores, o G4. Em quinto lugar, o Fluminense com 10, em sexto, o Internacional com 9. Esses dois times estariam hoje na pré-Libertadores. Aí começa a zona da Sul-Americana. Em sétimo lugar tem o Bahia com 9 e o São Paulo em oitavo com o mesmo número de pontos, 9 pontos. Aí em nono vem o Botafogo, o Ceará, o Vasco e o Ceará com 8. O Vasco vem na 11ª posição com 7, mesmo número de pontos de Corinthians, Juventude, Mirassol e Fortaleza, que jogou contra o São Paulo ontem, que fecha em 15º lugar. O 16º, o Vitória, lembrando que do Juventude e o Vitória são os times que permanecem na Série A. E aí começa a zona da degola, o Atlético Mineiro é o 17º com 6, o Grêmio 18º com 5, o Santos o 19º com 4 e o Sport o 20º com apenas 1 ponto. Vejam só que o Atlético Mineiro hoje pode ter o mesmo número de pontos do São Paulo, e o Atlético Mineiro é o time que abre a zona de rebaixamento. Estou falando que o São Paulo vai fechar na zona de rebaixamento, mas deve ficar na segunda parte da tabela, visto todos os números que a gente acabou de ver aqui na classificação. Vamos trazer também a artilharia do Campeonato Brasileiro até aqui, liderada por Arrascaeta com 5 gols, e aí tem uma lista com 4 jogadores com 4 gols. Pedro Raul do Ceará, Pedro do Flamengo, Reinaldo do Mirassol e Verratti do Vasco. Já as assistências são lideradas por Luciano Juba com 3, também o mesmo número de assistências de Alan Patrick e Arrascaeta. E aí, com 2 assistências, tem uma série de jogadores. A gente trouxe no destaque aí o William do Cruzeiro e Ferreirinha. Bom, torcedor de São Paulo, trouxemos um pouco dos detalhes. A gente vai também trazer um outro vídeo falando só sobre a coletiva do Luiz Beldia, uma coisa que a gente quer tentar começar a cortar aqui também, para trazer um pouco dos melhores momentos, né? Porque é muito extensa para a gente trazer junto com o pós-jogo, mas a gente vai fazer um vídeo específico só da coletiva do Zubeldia. Empate ruim, né? O São Paulo se complica aí na classificação do Campeonato Brasileiro, vai ter que correr muito mais, já perdeu dentro de casa 6 pontos, esses 6 pontos que o colocariam hoje na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Jogo contra o Sport, contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza. O São Paulo perdendo a força de jogar no Morumbi, uma coisa que nos últimos campeonatos, no Campeonato Brasileiro principalmente, é uma coisa que deixou o São Paulo muito equilibrado, né? Não fez o São Paulo sofrer nas últimas campanhas. Mas nessa daqui, diferente do que está acontecendo, o São Paulo vai ter que buscar recuperar esses 6 pontos fora de casa, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Lá, lembrando que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro o próximo jogo no domingo contra o Palmeiras em Barueri, né? Então já se prepara aí que vem pedreira pela frente. Bom, o São Paulo volta a jogar na próxima terça-feira pela Copa Libertadores, jogo contra o Aliança Lima. O jogo será às 19 horas, então já fica atento aí para se programar para assistir. O jogo só passa na TV fechada, né, nos canais Disney. E fica o convite para você assistir aqui com a gente a transmissão que será feita aqui no Tricolor Fest, também na União Tricolor Paulista e na União Esporte Rádio, beleza? Obrigado para todo mundo que chegou até aqui. Peço, por favor, caso você não conheça nosso trabalho, tenha gostado, se inscreva no canal, clique no sininho,
compartilhe o nosso conteúdo, também deixe seu like, ele é muito importante para que cada vez mais o nosso trabalho chegue a mais São Paulinos, beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!